aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e se depender da Ferrari, a Red Bull é campeã esse ano. Oi, galera, aqui é o Jonas e ontem foi dia de tequila em Mônaco. Opa, aqui é o Marcão, participando mais uma vez aí do podcast para dar meus pitacos aí. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Episódio especial que tivemos aí duas das três maiores corridas mais emblemáticas de todos os tempos, GP de Mônaco, Indy 500. Claro que a gente vai dar o destaque aqui do GP de Mônaco, mas vamos trazer uma palhinha também da Indy 500 mais para frente, para trazer um pouquinho do que aconteceu, um resuminho e tudo mais. E participando aqui com um convidado aqui, o meu pai, mais uma vez com um convidado, mas antes, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão? Tá tudo bem aqui, gostei muito da corrida de ontem, eu gostei do final da corrida, gostei de quem ganhou. Estava merecendo, e a gente tem agora o piloto mexicano mais bem sucedido da história da Fórmula 1. Das 3 vitórias, é o piloto mexicano mais bem sucedido, Sérgio Pérez. Com certeza, isso aí é de fato, né? Superou literalmente aí os irmãos Rodrigues. E para começar, qual é o seu destaque inicial do GP de Mônaco? Eu vou deixar o Sérgio Pérez como destaque mesmo. Eu acho que teve uma corrida muito sóbria, depois de tudo que aconteceu semana passada lá em Barcelona, que ele teve que entregar a posição e tal. Dessa vez não deu chance para acontecer isso, né? Com próprias circunstâncias da corrida, não deram chance para que isso acontecesse, mas ele conseguiu aproveitar e venceu, assim, uma vitória muito, muito bonita. Ele comemorou, chorou, foi muito legal, levantou a bandeira do México ali. É sempre bem legal quando o piloto se emociona ali, então é o meu destaque. Muito bem, muito bem. Participando com a gente aqui, o meu pai, que conhecedor de Fórmula 1 de eras e décadas e muito tempo, meu pai Marcão. E aí, cara, como é que você tá? Não, tá tudo bem aqui, tudo na paz, né? Curtindo aí a Fórmula 1 como esses últimos, sei lá quantos anos, né? E dando aí o palpite, pitaco, e sempre animado. Muito bem. Qual foi o seu... Dá um destaque aí do GP de Mônaco. Qual é o seu destaque? Olha, eu ficaria entre Pérez e Sainz, mas eu concordo com o Jonas. O Pérez mereceu o seu destaque. Ele se posicionou de uma forma firme, se colocou de uma forma... Aproveitou muito bem essa chance que teve, merecida a vitória. E o destaque para mim, entre ele e Sainz, mas o destaque é ele mesmo. Eu acho que aqui temos uma unanimidade, porque o Sainz realmente brilhou muito nessa corrida, finalmente aí deu uma desencantada, né? Aí, Jonas, vou falar bem dele dessa vez. Aí, ó, você que tanto gosta do espanhol, mas aí, com certeza o Pérez foi quem brilhou, agarrou as oportunidades, teve ali o momento de sorte, teve as imprevisibilidades, mas além de tudo, guiou muito bem, assim, não cedeu em nenhum momento e realmente foi uma grande conquista para o mexicano aí no GP de Mônaco. E, bom, vamos lá, vamos falar aí um pouquinho do GP de Mônaco, né? Mas antes, aquele recadinho de sempre, se você estiver nos ouvindo em qualquer canal aí de podcast, estamos em vários canais de podcasts do mundo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, agora a gente está aí com destaque também no Amazon Music, então se você tem aí o Prime, se você tiver a sua conta na Amazon Music, você também pode procurar Podiumcast, que você vai nos encontrar, já estamos disponíveis lá, e em outros agregadores de podcast, fique à vontade, basta procurar Podiumcast, que você com certeza irá nos achar. E se você estiver nos escutando no YouTube, eu já peço aqui para você já dê like e também compartilhar o vídeo. E se você não está no YouTube, dá aquela força para a gente, mesmo que você ouça em canais de podcasts, entra lá no YouTube, procura Podiumcast e faz a sua inscrição e compartilha os vídeos sempre que aparece, porque ali a gente tem um engajamento um pouquinho maior e ajuda a compartilhar o nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, como sempre aqui o nosso início, né? A gente fala muito da classificação, uma classificação que teve aí os seus momentos de ação, ela foi bem padrão em alguns momentos, mas é assim, como é Mônaco, né, sempre tem uma triscadinha no muro, sempre tem uma raspadinha, sempre tem uma coisa aqui e ali, e o que a gente teve, né, no Q1, eu acho que todo mundo ali que tinha que sair, meio que saiu na hora que tinha que sair mesmo, só que no Q2 a gente teve ali um acidente com o Tsunoda, que causou ali um acidente muito esquisito. Não, foi no Q1 o acidente do Tsunoda. Ele estava fora praticamente, ele teve ali um acidente, deram uma bandeira vermelha, faltando 2 minutos e pouco para começar,
Só que assim, no meio da bandeira vermelha, o Tsunoda já arrumou o carro, já saiu, voltou para os pits, trocou de pneu e ainda classificou para o Q2, coisa que o Gasly não conseguiu. E aí eu fico em dúvida na estratégia da AlphaTauri, né? Como é que o Gasly, que não sofreu acidente no carro, não teve uma oportunidade de fazer uma segunda ou terceira tentativa no Q1, porque o que aconteceu? O Tsunoda foi lá, parou o carro, aí faltava 2 minutos e pouco, e aí os carros começaram a sair que nem louco para poder completar a volta. O Gasly saiu muito tarde e não conseguiu abrir a volta no final, ou seja, ele ficou atrás do Tsunoda na fila e ainda perdeu a chance de subir para o Q2, coisa que ele tinha chance, né? Então a gente tem aí uma ação duvidosa da FIA, que a gente vai falar bastante nessa corrida, porque isso não foi o único caso, mas a gente também teve aí uma regularidade da AlphaTauri em errar a estratégia em todas as corridas, não é, Jonas? Eu concordo, eu não entendi, porque ele demorou para sair, sendo que tinha um tempo curto, quase todos os carros foram para a pista, porque os tempos estavam caindo meio vertiginosamente, assim, então todo mundo ali quase podia ter passado, e ele demorou. O Tsunoda foi mais ligeiro, porque ele bateu, mas só teve que trocar o pneu. Pensei que até que tinha ferrado alguma coisa na suspensão e tal, não aconteceu nada. E o Gasly não teve nem a chance de fazer a volta, não conseguiu completar a volta, acabou ficando... O Hamilton também já estava tentando uma volta melhor, mas ele já estava mais para cima, também não conseguiu dar a volta, então muita gente se atrasou ali e não conseguiu. Eu não entendi a tática da AlphaTauri também, acabou jogando a coringa deles para fora, né? A melhor carta ali para fora logo no começo. É verdade. E, pai, o que você acha da decisão da FIA de dar uma bandeira vermelha com um acidente tão irrisório, assim, que a princípio realmente parecia que estava ali com um momento de parar e não sei o que e tal, aí de repente deu uma bandeira vermelha. Olha, pensando aqui agora, eu acho que tem mais a ver do tipo, não, vamos dar uma bandeira vermelha para dar uma chance para quem estava na pista e pegou bandeira amarela, porque se desse bandeira amarela ia acabar o treino, porque o tempo ia continuar contando. Eu acho que essa bandeira amarela foi meio que, entre aspas, em prol do fim do Q1, meio que pro show acontecer uma última volta, mas mesmo assim, tipo, uma decisão muito, muito arbitrária para um acidente tão... Você não acha? Eu achei exagerado. Eu achei que eles pensaram que a coisa ia ser mais grave, alguma coisa, então já deram a bandeira amarela, certo? E aí estendeu. E aí acabou atrapalhando todo mundo. Uma decisão precipitada, desnecessária na minha visão. Acabou prejudicando o outro e a pista não ficou tão atrapalhada assim. Eu achei um exagero. Então, o que eu percebo é que parece que eles tentaram deixar o show pro final, pensando agora. Porque realmente não fazia sentido ter uma bandeira vermelha. Uma bandeira amarela, sim, claro, rodou, tal, bandeira amarela, viu que o cara tava bem, o carro tava andando, tanto é que assim, deu a bandeira vermelha coisa de segundos, ele já tava andando com o carro devagarzinho, com a bandeira vermelha, tal, tipo, lá na hora mesmo, quando o carro já saiu, eu falei assim, gente, bota a bandeira amarela e toca o pau. Eu senti ali um protocolo arbitrário, fico preocupado com essas coisas, porque eu acho que quando tem arbitrariedade demais, a segurança tende a dar uma falhada, porque aí você começa a colocar conceitos humanos, você começa a colocar gente que talvez não acha que seja tão grave assim, porque esses protocolos de bandeira amarela e bandeira vermelha, elas são primariamente de segurança, não é de show, ela não é para entretenimento. Bandeira amarela, virtual safety car, bandeira vermelha, bandeira preta, qualquer cor da bandeira, ela é primariamente, tirando a bandeira quadriculada, né, e a bandeira verde, né, tirando essas duas, as outras bandeiras são primariamente para anúncios de segurança. Então sujeira na pista escorregadia, enfim, coisas assim. Carro lento, bandeira azul, no caso de retardatário, que também é uma questão de segurança. Então tem todos esses protocolos. Então eu acho que fazer isso em prol do show, se isso for verdade, tá? É uma suposição minha que eu acho que tem fundamento. Mas se for mesmo de fato, eu fico preocupado até que ponto isso vai acontecer, tipo, quando é que os decisões humanas podem causar erros de segurança. E você, Jonas? Se foi por isso também, eu não acho a coisa mais sensata a se fazer. Eu até entendo que, sei lá, que ficou um pedaço de carro ali na pista, talvez por causa disso, eu não vi direito, mas ainda assim eu meio concordo. Se for realmente um pedação lá no meio que podia furar o pneu de alguém, bater, feio, tá ok, mas se foi só pra... Talvez se fosse metade de um carro, né? Eu acho que talvez seria um motivo de... Mas não é o caso. Não que tenha acontecido isso nesse fim de semana, né? Mas eu acho que só por causa disso, porque assim, o único que se deu bem, eu acho, foi o próprio Tsunoda. O próprio Tsunoda.
Exatamente. Essas são as pessoas que eu ficar no Q1. Talvez, sei lá, se fosse no Q3, talvez eu entenderia um pouco mais. Mas no Q1, velho. Então, vamos falar do Q3, porque no final do Q3, faltando mais ou menos o mesmo tempo. Oi? Não. Posso dar um pitaco? Claro. Será que essa bandeira não foi pro Noda voltar mais usar? Não faz sentido. Ele voltou mais lento, né? Mas Não, aí eu acho que daria uma amarela, né? Eu acho que ele estava lento porque estava na bandeira vermelha. Protocolo de bandeira vermelha andar devagar. O pneu dele furou, tal, quebrou. Ah, sim, furou. Ok. Quebrou, então ele estava realmente mais devagar, mas aí da bandeira amarela. Da bandeira amarela, exatamente. Da bandeira amarela. O acidente do Leclerc o ano passado foi muito mais impactante no sentido, faltava tempo parecido e deu bandeira amarela. Agora, por exemplo, se você pega o Q3, faltando mais ou menos o mesmo tempo... Não, faltava menos tempo, isso aí é verdade. Faltava bem, mas... Não, aliás, não é que faltava, já tinha acabado. Já tinha acabado o tempo, é isso mesmo. Bom, então caia meu argumento e vamos continuar então. Falando então do Q3. No Q3 a gente também teve um acidente, né? Um acidente meio... Na verdade, 2 acidentes, né? Se a gente contar os carros, foram 3, porque já tinha acabado o Q3, o Leclerc estava dando uma volta monstruosa, depois de já ter dado outra volta monstruosa. Eu acho que ele estava querendo acertar o muro, é isso que eu estava sentindo, porque ele já estava com a pole garantida ali, com mais de 3 décimos de vantagem para o Sainz, que ficou em segundo lugar, e aí ele falou, não, eu quero dar o meu melhor 100%, eu quero passar 1 milímetro de todos os muros de Monte Carlo para tentar ver o melhor tempo possível. De fato, ele estava conseguindo. Ele estava fazendo uma coisa muito monstruosa. O Sainz também estava em volta rápida, só que aí o Sérgio Pérez dá uma rodadela e para no meio do... para na curva ali de acesso ao túnel, e ali a FIA se assumiu a culpa, inclusive. O Sainz falou assim, o procedimento de bandeira amarela foi muito demorado, e a FIA admitiu, falando que que realmente demorou e causou aí um acidente forte no Pérez e um acidente um pouco mais fraco no Sainz, que viu o carro de última hora, teve que frear do jeito que deu uma rodada e ainda acertou o carro. A sorte é que na corrida isso não causou grandes impactos, mas eu começo a ficar preocupado com essa velocidade, agilidade nas decisões da FIA. E isso aconteceu muito na corrida também. E você, Jonas? Isso foi estranho mesmo. O próprio Sainz falou que não viu a bandeira amarela, porque eu acho que demorou um pouquinhozinho para ser acionada ali. Aí o Pérez estava atravessado lá na Poitiers, né? É a mesma curva, para quem não sabe, que o Senna bateu lá em 88. Schumacher bateu, todo mundo bateu lá já. E aí o Pérez estava atravessado, ele só deu tempo de desviar. Ainda deu também, mas aí o carro tá muito rápido ali, não é coisa mais fácil desviar assim com Fórmula 1. Ele ainda deu uma rodadinha também, deu um toquezinho na frente, e o Verstappen que estava lá atrás aí já viu, e aí conseguiu frear a tempo, porque também podia ter batido nos dois, né? Mas foi isso, mas eu acho que foi só, assim, foi muito rápido tudo que aconteceu, né? Eu acho que o Sainz passou depois do Pérez, sei lá, 5 segundos, sabe? Tipo, realmente foi pouquíssimo tempo, mas ainda assim era aquela coisa para... E eles deram amarela, só era aquela coisa para dar bandeira. Isso sim era para dar bandeira. Sim, porque o carro atravessado na pista, né? Exato, então... é isso que eu tô falando. Tipo, independente do tempo ser faltando muito pouco, tinha muito mais indício de bandeira vermelha, um carro atravessado no meio da pista do que outra coisa. E aí, meio que na bandeira amarela, /vermelho, o Alonso ainda rodou sozinho, encontrou muito. Ele deu uma batidinha antes, né, acho que no final da Mirabeau ali, antes do Grande Hotel ali, ele ainda bateu. Mas também mais um que bateu, só estragou um pouco o bico, não afetou tanto na corrida. Exatamente. Bom, falando agora de velocidade, então, a pole de Charles Leclerc foi realmente incrível e mostra o quanto a Ferrari é boa para uma volta só. E eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica à equipe italiana. O que você acha, pai? Olha, a Ferrari tem se mostrado muito boa no seu treino. Agora... A Red Bull também não está lá essas coisas em corrida, né? Já ficaram sem um problema de motor 2 vezes. Tá? Se eu tivesse que apostar as pistas em motor para a corrida, eu ainda apostaria na Ferrari. O Sainz, por exemplo, está tendo um certo azar, andou bem aí nessa última prova, mas eu apostaria, eu acho que a Ferrari está mais consistente, pela minha visão, né? Como carro, né? Você acha que o carro da Ferrari é mais rápido do que o carro da Red Bull? Isso. Muito bem. Se tivesse que apostar entre as duas, eu apostaria mais na Ferrari do que na Red Bull. O carro, o motor, o conjunto todo. Ok. E você, Jonas, você acha que a Ferrari ainda é mais rápida que a Red Bull como carro? Aquilo que você falou, eu ainda acho um elogio ser mais veloz em uma volta só, como você perguntou antes. Eu ainda acho elogio.
Porque assim, ela é melhor veloz numa volta só, mas também na corrida não fica em décimo, ainda tá ali disputando, né? O Leclerc podia ter ganho a última corrida, tá? Não, a última, essa de Mônaco, a anterior e tal. Então, eu ainda vejo como elogio. Mas se continuar assim, daqui até o final do ano, ter 12 vitórias do Verstappen, 3 do Pérez, aí já não vai ser mais elogio, né? Exatamente. Então ainda eu também vejo ainda a Ferrari. A velocidade eu ainda acho que os problemas da Ferrari são mais fáceis de resolver, porque a Red Bull é que agora deu uma parada, mas estava quebrando muito. Sim. E isso para o final do campeonato ainda pode fazer diferença, porque a Ferrari ainda está com os motores todos lá e a Red Bull já gastou algum. Então pode dar uma diferença. Mas hoje, para mim, tá 50-50. Acho que cada um tem suas virtudes que acabam meio que se completando, se anulando, sei lá. Isso é que você vê que você prefere. Tá certo, então. É isso aí, gente. Vamos falar agora da corrida. A corrida que foi caótica. Não, mas eu tenho mais um pontinho. A diferença está sendo estratégia, que a Ferrari está errando mais que a Red Bull. Aí a Red Bull leva vantagem. Aí a gente vai entrar aí a gente vai entrar na corrida, né? Porque é aí onde por isso que eu falei, tipo, que a Ferrari talvez ela seja boa para uma volta, mas a Ferrari como equipe para talvez 60, 70 voltas, a gente tem que pontuar bastante o que aconteceu nessa corrida. Falando da corrida, então, vamos entrar na corrida, onde a gente teve um caos total. Como é que eu posso começar? Cara, começou uma ameaça de chuva. A pista ainda não estava molhada, começou a dar umas chuvinhas, do nada eles deram uma bandeira vermelha, a decisão da FIA. Atrasou a corrida em 50 minutos, 52 minutos. Não, peraí, não. Primeiro estava seco, aí faltou 10 minutos, caiu uma chuvinha. Aí os caras falaram, vamos ver o que vamos fazer, vamos esperar um pouco. Não, peraí, beleza, mas o motivo de eles falarem que ia esperar um pouco é porque eles estavam prevendo uma forte chuva. E aí eles caiu. Não, beleza, até aí caiu. Aí caiu uma forte chuva, de fato, não dava para correr naquelas condições, só que aí a chuva parou e a pista estava molhada. A impressão que eu tenho é que eles estavam esperando a pista secar. E aí eu já começo a achar que começa a ficar meio esquisito, porque eles exigiram que as equipes corressem todos com pneu de pista molhada. Eu acho que a decisão foi certa, mas ficar esperando a água escoar e secar plenamente, passar secador ali para escorrer, eu já acho demais. Porque dava para ver que o carro estava de fato para pneu de pista molhada, mas já não estava chovendo, então já podia, assim, sabe, não ia ter tanta utilidade o pneu de pista molhada. E aí eles esperaram e começaram a largar. Eu acho que a decisão prévia da Fórmula 1 aguardar a tempestade, por assim dizer, e depois de fato confirmou-se a tempestade, eu acho que a decisão foi certa, tal, beleza. Mas depois que passou a tempestade, dá uns 5, 10 minutos e fala assim, galera, tá tudo certo? Bora botar para correr. Porque a tempestade foi coisa de 10 minutos, 15 minutos, foi muito pouco. Foi muito pouco tempo. Eu acho que não devia correr naquelas condições mesmo. Mas depois que a chuva deu uma amenizada, não precisava nem parar. Depois que a chuva deu uma amenizada, bota os carros para correr, porque tem pneu de chuva para isso. O que você acha disso, pai? Olha, eu acho que isso tem muito a ver com a estratégia norte-americana, a Liberty Media americana. E no automobilismo norte-americano, acontece isso mesmo, né? Choveu, põe pneu de chuva, espera secar a pista, volta e tal. Então é meio que uma estratégia assim, do tipo norte-americano mesmo. O europeu não tem muito disso. Na época do Bernie Eccleston não tinha essas coisas. Choveu, vamos pôr pneu de chuva, larga e acabou. Aí durante a corrida, se parar, troca pneu, se continuar chovendo, põe um pneu de extensa. Então eu acho que isso é uma política da Liberty Media pelo fato de ser americano. O americano tem essa coisa mesmo de uma aversão à chuva. Lógico que mais acentuado nos ovais, mas mesmo em circuitos mistos, o americano é meio cuidadoso demais com chuva mesmo. Eu achei que foi assim, teve uma bagunça no começo, uma incerteza, vai, não vai, troca, não troca, põe pneu de chuva intensa, põe pneu de chuva média, e no fim acabou saindo com pneu de chuva. Decisão certa. Mas eu acho que esse imbróglio todo aí tem a ver com a filosofia, de trabalho mais voltado ao sistema americano. E você gosta desse formato, sim ou não? Não. Não. Eu sou mais raiz, eu sou mais da época do Bernie. Certo. E você, Jonas, gosta partindo do princípio que seja isso, vai. Você gosta disso ou... Não. Não, também não. Mas assim, teve aquelas voltas que eles deram atrás de safety car, né? E muitos pilotos no rádio, eu tava até escutando o rádio um pouco antes, os rádios deles um pouco antes de começar aqui a gravar o podcast, tava falando que não tinha condições mesmo. E até tudo bem, né? Depois bateu e tal, mas até o Mick Schumacher falou assim:
essa foi a vez que eu mais peguei chuva num Fórmula na minha vida. Então, assim, naquele momento que eles deram aquelas voltinhas, realmente não dava. Então, talvez esperar passar um pouco ali, porque Mônaco tem um problema por ser de rua, que tem os morros lá, né? Tipo, então a água escoa bem onde tá a pista ali, né? Que é a parte mais baixa. Então, talvez por isso eles deixaram escorrer um pouco mais, vazar um pouco mais para sair. Então, esperou secar. O esperar secar, eu acho, foi mais por causa disso. Porque tava muito molhado demais, né? E assim, antigamente, se corria de qualquer jeito. Se corria de qualquer jeito, só que se morria de qualquer jeito. Morria um por ano, aí também eu acho que... Eu acho que assim, eu acho que a segurança é sempre importante, mas é aquilo que eu falei, tipo, viu que a chuva já deu uma parada, olha pro céu ali, olha pras nuvens, ó, tá parando, tem umas garoinhas, bota o pneu de chuva e pau na máquina, sabe? Na hora da tempestade não tem como mesmo, não tem o que fazer. Bom, de qualquer forma, foi uma decisão muito melhor do que aquele GP de Spa que não aconteceu, né? Que ficou dando 148 voltas ali no safety car e nada acontece feijoada. Aí foi bom que teve a corrida, né? Até que o final da corrida foi boa. Sim. Ajudou a dar uma pimentada e tal. Então foi legal. Com certeza. Mas eu acho que eles poderiam ter liberado um pouco antes. Porque, assim, deu para ver que eles terminaram dentro do período, não foi no período de 2 horas, foi no período de 4 horas do evento, né? Então, 3. Talvez... Oi? 3, diminuiu de 4 para 3 esse ano. Que seja, de 4 para 3, mas foi no tempo do evento, não no tempo da corrida. Dava para ter dado mais umas voltinhas aí, podia até mudar o cenário da corrida, né? Em algum momento. E lembrando que se largasse antes, com mais chuva e tal, mais coisas teriam sido imprevistas, né? Bom, e aí a gente teve, de fato, uma largada com Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, Pérez em terceiro, Verstappen em quarto. Olha que delícia para a Ferrari, que oportunidade maravilhosa de voltar a ser um líder ali do campeonato, pelo menos com o Leclerc, né? Porque você ia ter no máximo o Leclerc em primeiro, o Sainz ia ficar no máximo em segundo, e ali ia ter uma troquinha de posição básica do Pérez para o Verstappen ia ficar em terceiro e pimba, né? Ia estar ali pelo menos ou muito próximo entre eles no campeonato, ou no empate. E aí, durante a corrida, a gente via ninguém sabendo o que ia fazer, porque a pista estava secando, mas não estava secando tanto, uns estavam arriscando intermediário, só que a pista não passa ninguém, então se você trocar e for para trás, é basicamente game over, então estava nessa estratégia. Vai de lá, vem daqui, vai de lá. E aí Pierre Gasly e Carlos Sainz falaram, vamos colocar pneu seco um pouco, vamos segurar um pouquinho. O Gasly foi um dos primeiros a colocar intermediário e saiu passando todo mundo. Ele colocou intermediário? Colocou e saiu passando todo mundo. Aquela hora não dava para colocar seco. É verdade, ele passou o Zhou e passou o Bottas, né? Aí fez ultrapassagens boas. Ele passou mais alguém ainda nesse meio. Acho que o Ricardo também. Que bom que eu tenho o Jonas para lembrar da minha falta de memória, porque enfim. Aí, beleza, temos aí uma passagem, aí o Carlos Sainz, isso aí foi mesmo. Ele falou, vamos esperar mais um pouco, vamos colocar pneu seco, porque tá dando para aguentar, ninguém vai me passar aqui, porque é Mônaco, os carros têm quase a mesma largura que as ruas do Principado, e é só eu deixar aqui, é só eu correr no meio, que ninguém me passa, literalmente isso. Tipo, o que você foi para ninguém te passar? Corre no meio. Acabou. Aí foi isso que ele estava fazendo, e aí a Red Bull, que não é boba nem nada, deve ter ouvido o rádio lá do Carlos Sainz, né? Falou, tá aí, ó, vamos fazer um negócio desse da hora também, né? Vamos copiar, eu acho que a ideia deles é boa. E aí pararam o Sérgio Pérez, que estava na frente, e aí ele aproveitou a oportunidade, aí eu acho que o Pérez guiou muito, porque com a pista meia molhada ainda, né, meio úmida, recuperar o que ele fez, fazer o undercut do jeito que ele fez e sair na frente foi, de fato, um grande sucesso assim, do Pérez, que saiu na frente, só que, claro, contando com a ajuda da Ferrari, né? Porque a equipe que mais ajudou o Pérez nessa corrida foi a Ferrari. Que aí o que foi que aconteceu? Chegou lá, aí o Sainz foi parar. Aí, de repente, a Ferrari falou, Leclerc, vem também que a gente vai fazer parada dupla, tal. Quando ele já tinha entrado, ele falou, não, sai. Cara, o Leclerc, que estava em primeiro, caiu para quarto. E o Sainz caiu para segundo, né? Ele não perdeu tanto assim. Só que o Leclerc de primeiro caiu para quarto. O Leclerc é azarado demais. Demais. E aí o que acontece? Ele não chega no pódio, né? Falando um pouquinho dele, contextualizando tudo isso que aconteceu, mas eu queria passar para o meu pai agora, para ele falar um pouquinho dessa incrível estratégia da Ferrari. O que você achou dessa pataquada italiana?
Eu não chamo isso de estratégia, eu chamo isso de lambança. A Ferrari é uma equipe que ela troca pneu rápido, ela é boa de estratégia, mas está dando muita mancada. Aquela parada dupla dele, do chamando o Leclerc, foi uma burrice. E eu não tenho nem o que falar, cara. Entendeu? Sabe aquelas lambanças que a Mercedes andou fazendo no passado? É a mesma coisa que a Ferrari está fazendo esse ano. Estragaram, tiraram a vitória do Leclerc, né? E o Sainz ainda deu uma salvada ali, mas estragaram a corrida. Eles erraram muito. Erraram muito. Você acha que ô Jonas, você acha que eles estavam achando que a parada de pit stop tinha a mesma velocidade que do ano passado? Porque mudou o tamanho de pneu, mudou o tamanho do carro, mudou tudo. Os pit stops claramente estão mais lentos, com um pit stop mais curto, com chuva, tipo, eles fizeram o pacote completo do que dá errado e ainda assim tentaram. É ousadia ou é burrice? Não, foi falta de, sei lá, de visão ali, porque assim, primeiro, eu acho que o Sainz fez certo em peitar e falar, eu quero mudar logo porque eu consigo aguentar aqui. Então, sim, peitou logo e falou, e deu certo, a tática dele deu certo, teoricamente. Só que aí ele tava andando muito devagar, deu tempo do Leclerc alcançar ele. Talvez eles pensaram que o Leclerc estava mais atrás do que ele estava, porque aí o Leclerc já estava com o pneu intermediário ali, ele ia fazer a segunda parada, enquanto o Sainz ia fazer a primeira. Então foi isso que eles decidiram chamar, só que de repente eles viram que o Leclerc estava muito perto e falou, não, vai, volta, não, sai, fica. E aí pronto, o Leclerc entrou atrás, teve que esperar um pouquinho o Sainz trocar, porque estava muito perto, e aí ele caiu para quarto. Eu acho que toda a ousadia que o Sainz teve faltou no Leclerc também um pouco. Eu acho que faltou um pouco ele peitar, porque ele também, acho que em algum momento ele chegou a falar que queria trocar direto pro macio, só que não rolou, né? Ele não peitou a Ferrari, quem peitou foi o Sainz deu bem. Pois é, e aí com isso a gente teve aí um mérito do Sainz e eu não vou dizer que faltou do peitar do Leclerc, porque, o cara já estava concentrado em primeiro, ele estava seguindo ali a estratégia, tudo certinho, e aí o cara tá ali, focado, já na chuva, né, e o Sainz, quem teve que correr atrás do prejuízo era o Sainz, que estava em segundo, quer ganhar, e estava ali daquele jeito, garrando tal, com vontade, só que aí o Leclerc tá ali, já tô na chuva, já tá complicado, eu vou seguir o que a Ferrari me falar. Tanto é que quando ele falou, vem, ele falou, tá bom, eu vou. Talvez deva ter falado mesmo, tanto é que eles trocaram pelo pneu duro, só que o problema foi a parada dupla, né? Eles tinham que obrigatoriamente ter parado primeiro o Leclerc e na volta seguinte o Sainz, para o Leclerc se manter na frente, até porque se parasse primeiro o Sainz ia sair na frente, porque a pista já estava secando, já estava mais rápido andar de pneu duro do que de pneu intermediário. Então foi uma bagunça completa. Que teve dois outros erros aí, eu acho. Que o primeiro foi que o Pérez parou, aí quando o Pérez parou, a Ferrari tinha duas opções, ou parar logo depois, ou fazer igual o Sainz fez e esperar. E aí a Ferrari fez o meio termo com o Leclerc, que parou depois de 2 voltas. Nessas 2 voltas, o Pérez já tirou um terreno enorme. Então, quando ele saiu, o Pérez já tinha ganhado a posição. Só o fato do Pérez ter parado primeiro já dava a primeira posição para o Pérez. Porque mesmo na volta seguinte, o Pérez de pneu seco já estava muito mais rápido. Então não ia dar mais tempo. Estava de intermediário ainda. Quase todo mundo trocou para intermediário e depois trocou para o seco. Não, tô falando duas paradas. Eu sei, tô falando na parada do seco. Mas a parada do seco, o Pérez fez depois que o Sainz. Na parada do seco fez depois. Sim, porque conseguiu a distância. Sim. Aí, esse foi o erro da Ferrari. Eu acho que devia ter parado junto com o Pérez. Beleza, não parou, fazia igual o Sainz, segurava até dar para ficar com seco. Então não fez nenhuma coisa nem outra. Tanto que o Verstappen também ficou para trás porque fez a mesma tática do Leclerc. E aí, depois, o Leclerc parou na mesma volta que o Sainz. Só que deu todo aquele entreveiro. E o Sainz ainda teve um aí. Foi culpa da Ferrari, mais ou menos, né? Vou falar isso aí. Que o Sainz acabou voltando atrás de um Williams. Eu acho que voltou atrás do Latifi. Ou do Albon, tanto faz. E aí o Sainz perdeu, acho que 2 segundos naquela volta. Esses 2 segundos foi suficiente para o Pérez parar de novo e voltar com o pneu seco na frente do Sainz. Aí, assim foi que o Pérez ganhou a corrida. Exatamente. Então, uma chuva de oportunidades. Bom, agora seguindo o roteiro, né? Aproveitando esse gancho aí que o Jonas falou, vamos falar então na ordem agora, né? O top 3 aí, começando com o Sérgio Pérez, que pegou todas essas oportunidades que o Jonas falou e fez uma corrida de redenção, né? Nada melhor, nada como um dia após o outro, depois do chororô do GP da Espanha, falando que queria falar depois e tal, nada como ganhar em Mônaco, né? Melhor resposta impossível para o mexicano, uma vitória muito boa, teve acaso, mas eu acho que o acaso foi o mínimo de todos os fatos,
Tanto é que o acaso vale para todo mundo e o Pérez soube aproveitar, parou no momento certo, defendeu no momento certo, acelerou no momento certo, não errou. Eu estava muito preocupado de repente dar uma rodada ali no meio do nada, guiando na frente, na chuva, é uma situação que ele não está acostumado, né? Não está acompanhando o carro, enfim, tem toda essa... Muda totalmente o ponto de referência, mas ele não se exaltou, mostra o quanto ele é bom piloto de rua, e ele tem boas corridas na chuva, né? Ele não é nenhum Ayrton Senna, não é nenhum Verstappen, mas ele não erra, ele não faz tão feio assim na chuva como um todo, não. E conquistou aí 25 pontos, mais do que merecido, além de ter a banda tocando, chorando, um momento de redenção para o mexicano. O que você acha da performance de Sérgio Pérez, pai? Olha, eu acho que o Pérez ele vem me prender, né? Depois que ele venceu lá atrás com a Racing Point, parece que ele reviveu, né? Ele reviveu. Ele vem fazendo boas corridas, né? No ano passado no começo apanhou pra caramba e depois se encontrou, fez uma tremenda de uma última e vem mostrando, ele vem crescendo bastante. Então ele tá pilotando muito, ele tá numa fase ótima, piloto consistente, anda bem na chuva, como você disse. Não é um mestre da chuva, mas ele se garante. E ele tá pegando as oportunidades. O chororô da corrida passada, lá na Espanha, né? Eu achei um pouquinho de teatro dele, mas faz parte do jogo. E agora ele mostrou que ele tá lá, ele é importante ali, faz a diferença, conquistou bons pontos para a equipe e está crescendo cada vez mais dentro da equipe. Muito bem. Eu já vi até uns comentários aí que o Horner, a renovação dele para 2 vai depender. Né? Então, diante ele vai mostrar cada vez mais. Eu não vejo o Honda como uma corrida para você ter alguma base. Fala que é muito particular, é única, mas eu acredito que o Pérez tende a criar essa temporada. E eu acho que vai dar trabalho para o Verstappen. Claro que não a ponto de roubar vitórias dele, mas ele vai se aproximar dele. Mas ele vem me surpreendendo bastante. Muito bem. Jonas, você acha que, aproveitando o gancho do meu pai, você acha que essa vitória já garante aí meia assinatura, pelo menos do Christian Horner, no contrato do Pérez para o ano que vem? Eu acho que já, viu? Eu acho que ele, não só pela vitória de hoje, mas eu acho que ele vem fazendo uma temporada muito consistente, chegando entre os 4 primeiros ali também. Só não chegou naquela corrida lá no Bahrein, porque o carro quebrou, não foi culpa dele. Eu não vejo erros grandes nele desse ano. Fez pole, coisa que ele nunca tinha feito, então eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que aquele problema de ambientação do ano passado, esse ano não teve, e ele cresceu pro final do ano também, então agora, como seu pai falou, só tende a crescer, né? O interessante é que ele, como a gente falou, ele é agora o mexicano mais bem sucedido na Fórmula 1, né? Ele tem 3 vitórias, o Pedro Rodrigues, que é um dos irmãos Rodrigues, que dá um nome ao circuito lá na Cidade do México, tinha 2, então ele passou. E ele é o primeiro mexicano que venceu o Grande Prêmio de Mônaco e o primeiro norte-americano desde o Gilles Villeneuve em 81. Olha só. Então, é uma marca aí boa para ele. E assim, e tem aquela outra coisa, né? Se a Red Bull não tivesse feito a troca na corrida passada, de Barcelona, entre ele e o Verstappen, ele estaria 1 ponto atrás do Verstappen só. Ele está na briga do campeonato. Ele estaria bem na briga. É que a Red Bull não quer 2 pilotos brigando pelo campeonato, obviamente. Mas se não tivesse rolado isso, ele estaria ali no cangote do Verstappen ali, então. No cangote do Leclerc ele tá pouquíssimos pontos atrás do Leclerc. Então, realmente foi uma renascida aí do Sérgio Pérez. Mas até do Verstappen, ele tá 15 pontos atrás do Verstappen. Se acontece se, por exemplo, o Verstappen e o Leclerc batem na próxima, Pérez ganha, ele é líder. Vai que a Red Bull ia fazer com o Pérez de líder, mas vamos lá. Exatamente, vai ser tipo Irvine líder, né? Vai ser mais. Mas naquela, né? Vai, sei lá, o Verstappen quebra a perna e o Pérez é primeiro piloto, né? Não tem. Eu acho que o Pérez é muito melhor que o Irvine. Eu apostaria muito mais no Pérez muito mais do que o Irvine. O Pérez teria sido campeão aquele ano, viu? Com certeza. Pois é. Bom, vamos lá. Carlos Sainz agora, minha vez. E aí eu vou dar ponto positivo para ele. É verdade, esquecemos do ponto, né? Agora a gente tem ponto positivo, ponto neutro e ponto negativo, pai. Pro Pérez você dá qual ponto? Ponto positivo. Então, beleza. Unanimidade, ponto positivo para Sérgio Pérez. Bom, Carlos Sainz, vamos falar de Carlos Sainz, um cara que peitou, a gente já falou bastante dele, mas eu acho que é só para dar o comentário completo do piloto em si. Um piloto que está se mostrando um grande batalhador, né? Embora tenha aí seus percalços, mas nessa corrida ele foi muito sagaz, ele controlou, deu aquela salvada na reta que, meu amigo do céu, o carro deu quase 360 naquela reta, que deu uma salvada que fala, meu amigo,
Foi por muito pouco. Se ele batesse ali, aí já era. Aí a carreira do Sainz, esse ano do Sainz já era. Mas não foi. Ele salvou, ele brigou, ele ainda tentou atacar, colocar um buraco onde não acha ali, não tem o que fazer. E acertou na estratégia, peitou a equipe, correu, largou em segundo, chegou em segundo e muito merecido, né? Superando seu companheiro de equipe. Então, ponto positivo para Carlos Sainz. Muito boa a atuação dele. Eu espero vê-lo. Eu espero que ele tenha aí um reânimo. Eu só acho que ele se cobra demais. Cara, ele queria muito ganhar. Eu sei que ele queria muito ganhar. Só que ele ainda tá com aquela mentalidade de querer fazer todos os pontos, recuperar todos os pontos em uma corrida, né? Então, como é que é? O Gabriel Curti lá do Grande Prêmio que fala que quando a equipe de basquete está começando a perder muito, começa a chutar muito de 3 pontos, né? Só que se você está perdendo de 15 pontos, não existe cesta de 15 pontos. Então tem que ser de 2 em 2, de 3 em 3, né? E o Sainz é isso, ele não vai conseguir conquistar 40 pontos em uma corrida, é impossível. Então eu acho que ele tem que ser aos poucos, ele se cobra demais, ele tá com um sorriso amarelão, mas pô, chegou em segundo, em Mônaco, na frente do companheiro de equipe, rival, que é de Mônaco, sabe? Ele podia aproveitar toda essa oportunidade e falar assim, cara, eu vou entrar na cabeça desse monegasco agora e vou trucidar ele. Mas não, tava ali com uma cara de bunda, meio nhã. Eu acho que é só isso, eu acho que ele se exige demais, sendo que ele não tem por que se exigir, já deu as merdas que tinha que dar. E aí eu acho que ele tem que esfriar a cabeça, falar, pô, segundo, depois terceiro, pô, a vitória vai vir, ele tem que relaxar. E você, Jonas? Eu concordo, mas eu achei que ele teve um desempenho muito bom, a gente já falou, né, com a peitar a Ferrari e tal. Ali no momento que ele derrapou, foi na tentativa de passar o Pérez. Não vou criticar, porque não deu errado, lógico, se tivesse errado a gente podia criticar. Uhum. E se ele passa também, ia ser uma das ultrapassagens mais da hora já acontecidas em Mônaco. Uhum. Então, não vou criticar. É a segunda vez seguida que ele chega em Mônaco, em segundo. Engraçado isso. Mas ano passado ele chegou também. E é o 10º pódio dele e ele ainda não ganhou. Mas tá batendo na trave. Eu acho que vai ser igual quando foi o Rubinho. Não querendo comparar ele de novo, que deu todo aquele problema já dele com o Barrichello. Mas comparar ele com o Rubinho Barrichello como pessoa na carreira dele. Vai ser no momento que a gente não vai estar esperando, ele vai lá e vai ganhar uma corrida. Sim, também acho. Mas ponto positivaço, super positivo pro Sainz nessa corrida. Ok. E você, pai? Olha, eu concordo com você. Ele se cobra muito, ele entra tenso, ele entra querendo fazer tudo, acaba cometendo erros, alguns azares que teve, né, em parte excesso dele mesmo, e ele tem que se acalmar. Habilidade ele tem, capacidade ele tem, só que ele não pode continuar isso. Então, a gente espera que ele tenha conseguido espantar todos os fantasmas dele na corrida de Mônaco e que ele assente mais a cabeça e entre com mais calma nas próximas. Capacidade para ele disputar com o Leclerc, ele tem. Eu não sei se ele tem o mesmo arrojo do Leclerc, mas capacidade dele empurrar o Leclerc, de brigar com o Pérez, com o Verstappen, ele tem. Precisa colocar a cabeça no lugar, né? Aquela derrapada que ele deu lá na chuva, que ele conseguiu voltar, ali deu de piloto de rally. Inspirou o pai. Na transmissão, o Sérgio Maurício falou, ele aprendeu com o pai, isso aí não é possível. Né? Então, capacidade, habilidade, ele tem que espantar um pouco esses fantasmas, se cobrar menos e concentrar mais, e evitar os erros, e com um pouquinho mais cautela que ele chega lá. Eu torço para que ele chegue lá. Eu torço para ver pelo menos 1 ou 2 vitórias dele esse ano aí. Muito bom. E para você, ponto positivo, então? Ponto positivo. A decisão dele na hora dos pneus foi muito positiva. Ele mostrou que pelo menos ele tem ali um pouquinho de autoridade, um pouquinho de comando. Pô, quem está no carro sou eu, quem está assistindo a reação do carro sou eu quero isso e acabou. Muito bom. Eu achei muito positivo. Muito bom. Falando de Max Verstappen, dá até um pouco de preguiça de falar do Verstappen, porque a gente falou de tudo. Você reparou que o nome do Verstappen sequer apareceu nesse podcast hoje, porque de fato ele foi apagado. Ele não teve boas performances nos treinos, ele não se encontrou com o carro nem nas classificações, né? Eu tô olhando aqui, ele ficou em terceiro no Q1, ele ficou em terceiro no Q2 e ficou em quarto no Q3, então ele não se encontrou em nenhum momento. Ele ficou em terceiro por uma oportunidade, por uma ocasião ali da situação, né, que o Leclerc perdeu, mas se continuasse desse jeito ele ia ficar em quarto, que foi o lugar de largada dele. E é isso, tipo, para um cara como o Verstappen, que já fez muita lambança, muita corrida boa em Mônaco, é um terceiro lugar muito apagado dele, eu acho que ele teve menos destaque até mesmo que o Leclerc, então ele não fez nada de errado, largou em terceiro, chegou em terceiro, então para mim, ponto neutro para Max Verstappen. E você, Jonas?
O meu comentário sobre o Verstappen vai ser bem curto. Quem viu? Então, ponto neutro. Exatamente. E você, pai? Será que ele está sentindo a pressão do Pérez? Não, nem a pau. Ela foi. Não. Circo nem a pau, nem a pau. Eu dou ponto neutro também. Ele não apareceu, fez o básico, o mínimo necessário, chegou onde tinha que chegar mesmo. Não apareceu, não foi o Verstappen. É isso aí. Bom, já que a gente falou tanto assim de Verstappen, vamos falar do Leclerc, que foi protagonista aí dessa situação. A gente costuma falar do quarto ao décimo, vamos quebrar de novo o protocolo, falar do quarto, então, porque teve muito mais destaque do que o Verstappen. Leclerc azarado, meu amigo do céu, eu achei que você ia pegar pelo menos um pódio, mas assim, bom, pelo menos você terminou a corrida, a primeira corrida, até onde eu sei, a primeira corrida que ele termina em Mônaco, de fato, né? Porque quando ele até em corrida de... primeira corrida da vida. Até corrida, da vida. Esse negócio, tipo, o azar dele é forte. Até quando ele tava fazendo a demonstração com o carro, quebrou o carro do Nick Lauda e tal. Ixi, até um azedume. Até quando ele corria de rolimã nos morros de Mônaco lá, o pequeno Charles Leclerc lá nos morros. Nas humildes comunidades de Mônaco, da periferia de Monte Carlo, até as corridas de rolimã, quebrava o rolamento e ele batia. Exatamente. Na corrida da escola, de tipo, para ver quem chega em primeiro a pé mesmo, 5 metros, ele tropeçava e não concluía. Então ele nunca. Ele rasgava, então nunca completou nenhuma corrida. Mesmo quando ele estava correndo de videogame, se ele tivesse em Mônaco, ele abandonava a corrida, ele tinha que ir lá para a cidade vizinha, ele tinha que ir para a França, ali, lá para Paris, para poder jogar videogame. Então, Leclerc não consegue, mas dessa vez conseguiu, então é aos poucos também. Então, se dessa vez foi quarto, ano que vem talvez seja terceiro, ou seja, daqui a uns 4 anos ele talvez ele consiga uma vitória no GP de Mônaco. Sofreu um azar danado, coitado do cara. Eu fiquei com dó porque, assim, o cara tava com tudo na mão, né? Só que ele também tava com a Ferrari na mão e aí a Ferrari fez ferrarice, né? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e não vai ser a última vez que a Ferrari vai fazer a cagada com alguém, vide campeonatos passados. Ponto positivo pro Leclerc pelo arrojo, ponto negativo para a Ferrari por ter colocado ele nessa situação. E você, Jonas? Eu concordo com você, assim, de que a Ferrari que estragou com a corrida dele. Dessa vez ele realmente não teve culpa nenhuma, não foi igual lá em Imola, que ali foi ele rodou e tal. Dessa vez, zero culpa dele, foi a Ferrari que... Porque se ele tivesse ficado mais uma volta ali, ele talvez rodasse um pouquinho mais lento, mas acho que não ia perder tanto tempo. Talvez ficasse em terceiro, vai. Talvez em terceiro. Já tinha perdido a primeira e a segunda do Pérez e do Sainz e já tinha perdido, mas pelo menos ficar em terceiro faria um pódio ali. Estaria com cara de bunda no pódio de qualquer jeito, mas... melhor do que um quarto lugar, né? Eu dou ponto neutro, na real, porque também eu acho que ele foi bem, mas eu vou somar, eu vou fazer igual você falou, ponto positivo para ele, ponto negativo para Ferrari, então vai anular os dois e vai ficar neutro, já que o cara não corre sozinho. Muito bom. E você, pai? Olha, eu dou ponto positivo, né? Ele fez o que tinha que fazer, correu o que tinha que correr. A Ferrari, a equipe prejudicou. Eu vou dizer que prejudicou a vitória dele, certo? Mas ele, como piloto, com o carro que tem, no tempo que estava, ele fez o que tinha que fazer. Ele só não venceu porque a equipe errou. Então eu dou o ponto positivo para ele e dou ponto negativo para a equipe. Eu vou ser bem definido. Negativo para a equipe e positivo para ele. Ele não cometeu erros, ele fez o que tinha que fazer. Focado o tempo todo, né? E, infelizmente, tiraram a vitória dele. Não tiraram, mas prejudicaram a vitória dele numa estratégia errada, numa decisão errada. Para mim tiraram. Para mim não foi o Leclerc. Para mim não foi o Pérez que ganhou. Assim, o Pérez ganhou, claro, mas foi o Leclerc que perdeu. Foi mais o Leclerc que perdeu do que o Pérez ganhou. Com certeza. Eu vou dar só mais uma justificativa pro meu neutro, porque eu acho que ele podia ter, sido mais veemente na questão da troca, como o Sainz foi. Tudo bem, a equipe tá sabendo mais, mas igual o próprio Marcão falou. O piloto tá ali dentro, cara. Tipo, ele que sabe quanto tá aderente, quanto não tá, se dá pra segurar, se dá pra ir. Então eu acho que faltou um pouquinho disso dele, sabe? Tipo, o que o Norris fez no passado na Rússia, que deu errado, que podia ter dado muito certo. Então, faltou um pouquinho disso, faltou um pouquinho de ousadia ali pra ele. Eu acho que por isso que eu dou o ponto neutro. Muito bom. Vamos lá, agora justificado. Beleza. Vamos rapidinho, então, do 5º ao 10º, porque a gente ainda tem que falar até o 20º e tem mais alguns assuntos sobre a corrida que aconteceram. Então, vamos lá. Do 5º Russell, ponto positivo, correu muito bem, é o melhor piloto da Mercedes hoje, está conseguindo lidar com o carro, está na melhor posição que ele poderia estar, porque ele está somente atrás dos demais, dos ponteiros, então não tem muito o que falar, ponto positivo para ele. Não tem muito o que falar porque a gente já sabe que ele vai ser um ótimo piloto no futuro. A Mercedes já tem
tem seu futuro garantido. Lando Norris, ponto positivaço, com um carro que estava meio instável, não sabia se ia estar numa boa, tá ainda meio indeciso, tá indo bem em umas corridas e não tão boas em outras, ponto positivo, conseguiu um 6º lugar. Fernando Alonso fez uma sacanagem ali, que para mim, nossa, eu vou ter que falar, porque assim, o Alonso, ele ficou em 7º, eu dou ponto positivo para ele estava lá no lugar certo e tal, e ficou segurando o Hamilton por um tempão, né? E ele só estava segurando o tempo, o Hamilton, de repente ele parou o carro, ele freou o carro, colocou o carro atravessado no meio, ninguém conseguia passar, e freou para poder ver se ajudava o Ocon a não perder o 10º colocado, ou o 9º no caso, por conta de uma punição. Mas quando chegar no Ocon eu vou falar um pouco para frente. Mas ponto positivo pela teimosia de Fernando Alonso. Lewis Hamilton, eu vou dar ponto negativo para ele, porque ele não teve uma corrida boa, não se encontrou no carro, ele ainda teve dificuldade, causou uma punição injusta no Ocon, na minha opinião. Eu acho que o Hamilton é que tinha que ser punido, ou nenhum dos dois, e ainda ficou reclamando porque o Alonso não deixava passar. Fio, você tá em Mônaco, você quer passar, dá um jeito. E o Alonso ainda perguntaram pro Alonso o que ele achava sobre as reclamações do Hamilton, ele foi curto e grosso, ele falou, isso não era minha conta. Então, eu acho que ponto negativo pro Hamilton. O Bottas, ponto positivo, ponto neutro pro Bottas, porque eu acho que ele estava com o carro para conseguir muito mais do que tinha, ele não fez uma classificação boa, e ainda contou com a sorte da punição do Ocon, então, porque senão ele era para estar fora aí desse top 10, então ponto negativo. Já o Vettel, ponto positivo, porque com a Aston Martin conseguiu um ponto, não importa a circunstância, é milagre. Ponto positivo para o Sebastian Vettel. Você, Jonas? Vamos lá, o Russell concorda, ponto positivo, o único piloto que conseguiu chegar entre os 5 primeiros em todas as corridas até agora, continua isso, o único piloto que fez pontos em todas as corridas, então tem 0 para falar dele. Também não apareceu muito, ele reclamou, apareceu muito, ficou segurando o Norris ali, que foi difícil, mas manteve ali a 5ª posição, melhor piloto da Mercedes no ano, ponto positivo. Norris também positivo, também não apareceu muito, mas fez uma corrida boa, chegando em 6º. Alonso, eu dou ponto super positivo, e ainda perguntaram para ele se foi difícil segurar o pessoal atrás, e o Hamilton ele falou que não foi fácil, só pela declaração, né, ponto positivo ao dobro. O Hamilton também deu ponto negativo, que eu também achei o final de semana muito fraco, muito aquém, tá tomando um baile do Russell esse ano, então não vi muitas virtudes dele nessa corrida. O Bottas eu vou dar ponto positivo, cara, porque a Alfa Romeo é pior carro do que todos esses aí que estão na frente dele, e aí ele ainda chegou na frente de um Alpine, chegou na frente da AlphaTauri ali, então eu dou ponto positivo. Deu ponto positivo também pro meme, que usaram o meme lá dele peladão com a bunda de fora no meio da água. Ele mesmo postou. Foi a melhor coisa. Ele mesmo postou. Então, e ainda deu o quadro dele peladão pro Hamilton, foi muito engraçado o vídeo. Então, isso aí, pontos positivos. E igual você falou, o Vettel, pra mim, a Aston Martin tá uma draga. Qualquer pontinho, chegou no Q3 e ainda marcou ponto agora. Mesmo com a punição do Ocon aí, não é culpa dele. Dou ponto positivo pro Vettel. E você, pai? Do 5º ao 10º. Do 5º ao 10º. Quem foi o 5º? Vamos lá, Russell. Ponto positivo. Beleza, Norris. Ele está fazendo o nome dele na Mercedes. Uhum. Não, o Norris é sempre ponto positivo. Eu sou meio fã dele. Tá certo. Fernando Alonso. Anda bem na chuva, anda bem no seco. Ponto positivo. Fernando Alonso. Alonso positivo. O Hamilton reclamou que ele segurou e tal, mas ele está fazendo a corrida dele. Mônaco é Mônaco. Muito bom. E Lewis Hamilton? Não, negativo. Negativo pela choradeira, que ele sabe que é difícil mesmo. Todo mundo diz que em Mônaco o que manda é o piloto, não é o carro, certo? Que as máquinas são mais iguais em Mônaco, e que não tem muita reta, não tem isso, e o Hamilton me decepcionou, certo? Não estou vendo o Hamilton como o Hamilton que ele era. Eu acho que, eu não sei o motivo, a razão, o Russell está dando um baile nele mesmo, ou é ele que está desmotivado, eu não sei. Ele está me surpreendendo muito negativamente. Então eu dou um ponto negativo para o Hamilton. Beleza. Valtteri Bottas. O Bottas, eu dou um ponto positivo. Ele teve problemas durante os treinos, né? A Alfa Romeo não é tudo isso, e ele está fazendo o que ele pode, né? Ele está tendo mais destaque na Alfa Romeo do que na época da Mercedes. Então, eu dou ponto positivo. Muito mais. E para finalizar, Sebastian Vettel? Não, o Vettel é positivo. Muito bem, fez o que queria, andou mais que o carro e numa posição. Muito bem. Vamos lá, do 11º até o 20º, contando os que não concluíram, né? Então vamos lá, 11º, Gasly, ponto neutro, eu acho que ele podia conseguir um pouquinho mais. Vou dar ponto positivo, vai. Ponto positivo porque, assim, a equipe ferrando tudo que ferrou com ele ainda chegar em 11º é ponto positivo. O Ocon, eu vou dar ponto positivo, ele estava correndo muito bem. E aí ele sofreu aquele acidente com
com o Hamilton, onde o Hamilton foi muito otimista. Ele colocou o carro onde não dava. O Ocon foi fazer o traçado, tudo bem, ele, até que ele fechou um pouquinho mais, mas, pô, ele tá defendendo posição. Ele o quê? Abrir pro Hamilton passar? E aí deram uma punição, eu achei uma punição muito errada, uma punição muito injusta. Uma punição faltando pouquíssimo tempo para acabar a corrida. Aí para ajudar, a Alpine falou pro Alonso andar mais devagar para ver se diminuía a estratégia, coisa que eu não entendi, porque se você andar mais devagar, os carros que estão atrás vão se aproximar, e ele tinha que ficar 5 segundos na frente. Então, para mim, a estratégia certa era, Alonso, acelera o máximo que você pode, porque o Hamilton vai atrás de você, o Ocon vai atrás do Hamilton, e ele consegue pelo menos tentar ficar a 5 segundos do 10º, porque ele estava em 8º até então. E aí, sei lá, não entendi essa estratégia, qual que foi a ideia da estratégia de andar mais devagar em Mônaco, é ridículo isso. Então, um ponto positivo para o Ocon, um ponto negativo para o Alpine. Ricardo, ponto negativo, zero condições de falar dele. Lance Stroll, ponto negativo também, tá lá só porque é, enfim, filho do dono e tal. Latifi, meu amigo, o cara me bate em bandeira amarela. Quem bate em bandeira amarela merece um abraço, um cheiro, um queijo e um ponto negativo, com certeza. Guan Yu Zhou conseguiu terminar a corrida, olha só, quem diria, ele existe, ponto negativo. Tsunoda, ponto negativo, conseguiu passar ali no top, no Q2, teve todas as ajudas possíveis da equipe e ainda chegou em 17º, tomando uma volta, ponto negativo. O Albon fez a pior corrida do ano dele, muito ruim, ponto negativo. Nick Schumacher, amigo, olha, cara, você gosta de gastar dinheiro, cara. Eu sei que seu pai tem grana, eu sei que sua família tem grana, mas olha, tu gosta de gastar. O teu prejuízo é maior do que o prejuízo do não patrocínio do Mazepin hoje, dessa vez. Ponto negativo para você. E o Kevin Magnussen estourou motor, ponto neutro, enfim, não conseguiu nem aparecer sequer. E você, Jonas? Então, cara, eu vou concordar em muitos com você. Eu acho que o Gasly fez uma ótima corrida, foi o showman da primeira metade, até o dente de Schumacher. Eu dou ponto positivo, fez algumas ultrapassagens ali, né? Que Mônaco todo mundo sabe quanto é complicado, mas conseguiu, ainda lógico. Teve a questão do pneu e tal, mas basicamente foi o único que fez ultrapassagem. Ainda assim, né, não é fácil, mesmo com um cara que diga Henrique Bernoldi e David Coulthard uns anos atrás aí. Verdade. Então, Gasly conseguiu fazer as ultrapassagens. O Ocon já falou bastante, eu dou ponto positivo, porque eu achei injusto também, ele tá nesse 12º lugar, achei injusta a punição, apesar de que eu gostei de quem marcou ponto, mas ainda assim injusto para ele. Ricardo, super ponto negativo, não sei o que aconteceu com ele, a gente já falou bastante no ano passado, mas aí teve a vitória e tal, mas esse ano tá uma negação. Eu acho que não continua para o ano que vem, eu acho que a McLaren não vai querer. O Zac Brown andou falando que ele tá devendo e tal, então eu acho que ele não fica ponto negativo. Stroll também ponto negativo, bateu com bandeira amarela, fez uma corrida bem ruim. Latifi a mesma coisa, também bateu atrás do safety car, e ainda tá de mãos dadas com o Mazepin no ano passado, do piloto com 21º no grid de 20, então ponto negativo também. O Ju completou a corrida, igual você falou, eu acho que até neutro, porque conseguiu passar aí sem muitos incidentes. E o Tsunoda eu dou ponto negativo, mas eu vou dar ponto positivo para uma coisa muito curiosa, que ele usou todos os 5 jogos de pneus que tinham para a corrida. Ele usou Caramba, mano. a volta 0 ou 1 a 19 ele usou de chuva, depois a 29, daí ele trocou para o intermediário. Não, eu confundi aqui, peraí, é o Tsunoda. Usou até a volta 6 de chuva, da volta 6 a 21 intermediário, da 21 a 29 o duro, da 29 a 56 o macio, e da 56 a 63, que ele ficou a volta para trás, uma volta usou o macio. Então ele usou 5 jogos de pneus, eu nunca vi isso na minha vida. Caraca, mano, não sabia isso não. Achei curioso pra caramba. E o Albon foi muito mal, nossa, né? Sei lá, ele foi mó bem aquelas corridas lá, a gente louvou ele. Essa aí, sei lá o que aconteceu. Acho que a mágica do cabelo vermelho acabou, então eu dou ponto negativo. Schumacher também ponto negativo, eu acho que ele tá indo muito mal, tá estragando várias rases e aquele acidente e tal, foi meio zoado o acidente, e o carro quebrou e tal, então ainda bem que saiu bem do carro, né, porque foi forte e tal, até pelo que aconteceu, mas não tá indo bem, como a gente falou antes, se ele chamasse Mick Alesi, Mick Berger, Mick Patrese, Mick, sei lá, Barrichello, não estaria na Fórmula 1. Com certeza. E o Magnussen eu dou neutro porque o carro dele quebrou e ele ainda viu de camarote a batida do companheiro de equipe Schumacher. Eu dou neutro pro Magnussen, assim,
não fede nem cheira. Maravilha. E você, pai? Do 11º ao 20º? Olha, é difícil, né, porque Mônaco é uma pista muito peculiar, né? Correr em Mônaco no seco já é difícil, correr no molhado é mais difícil. Na situação que teve a corrida, chove forte, chove fraco, seco, é mais difícil. Então ali você vê a qualidade do piloto, né? Eu concordo com o Jonas, talvez eu não tenha esse ponto tão negativo assim pro Mick Schumacher, né? Pô, ali foi um acidente, escapou, acontece, mas ele poderia estar um pouquinho melhor, né? Eu colocaria o Mick Schumacher no neutro. Eu daria aí um negativo para o álbum, né? E o Tsunoda também aí um neutro. E o resto seria neutro mesmo. Fizeram o que deu para fazer. O resto foi dificuldade da pista, do tempo mesmo. Então eu ficaria aí concordando parcialmente com o Jonas, só mudando o não negativo para o Mick Schumacher e passando ele para neutro. Maravilha, muito bem. Bom, e aí encerramos a análise completa desse GP caótico de Mônaco. E agora vamos para piloto do dia, roda presa e zebra da corrida. Começando com meu pai. Piloto do dia para você. Quem foi? Pérez. Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez. Jonas, piloto do dia para você. Também não tem o que falar. O mexicano Checo Pérez foi o piloto do dia, com certeza, uma das melhores atuações que eu vi em Mônaco nos últimos anos aí. Eu achei incrível. Olha só, então temos unanimidade com Sérgio Pérez, piloto do dia para mim também. Fez uma corridaça fantástica a atuação do mexicano. Pai, roda presa para você. Tem que ser o piloto, pode ser a equipe? Pode ser, pode fazer uma menção desonrosa para a equipe, mas a princípio é o piloto. Quem foi o piloto? Mas eu imagino quem seja. Olha, como eu dei o ponto negativo para o Hamilton, eu vou pôr ele como roda presa, porque um piloto na categoria dele era para ter conseguido ultrapassar o Alonso, não precisava ter aquela choradeira toda. Eu acho que ele estava 90% abaixo do potencial dele. Então, pela fama que ele tem, pelos títulos que ele tem, pela qualidade que ele tem, ele foi o roda presa de domingo. E qual é a equipe que você vai dar roda presa? Só para eu. A menção da roda presa é Ferrari. A menção desonrosa Ferrari. Jonas, piloto não, roda presa para você, Jonas. Eu, como falei bem mal também, sendo coerente, eu vou dar para o Mick Schumacher. Eu achei que ele tá bem abaixo ainda desse acidente e tal. Não gostei, mas eu também queria falar da menção desonrosa à Ferrari e a sua estratégia, principalmente com o Leclerc. Que, pô, eu não diria que ele ganharia, mas tiraram um pódio pelo menos dele. Sim. Eu concordo com o Jonas. Roda presa para mim é o Schumacher também. Tá fazendo uma corrida, fez uma corrida muito ruim, bateu, enfim. Tem causado muito prejuízo, e com a menção desonrosa para a Ferrari, com certeza. E para você, pai, qual é a zebra? Quem ou o que foi a zebra da corrida? Cara, fica difícil, né, a zebra, né? Acho que o próprio Pérez vencendo já é uma zebra, né? Ele se aproveitou daquele momento e que ele não foi aquele piloto que veio comendo todo mundo. Não, ele aproveitou aquela estratégia e tal, meio que caiu no colo dele e ele se manteve, né? Agora, a zebra mesmo ali, cara, quem seria a zebra? O Russell chegou em quarto. Quinto. Eu acho que a zebra ali, para mim, na minha visão, foi o Russell. Tá lutando aí à frente do Hamilton. Foi uma zebra. Eu considero uma zebra. Maravilha. Jonas, zebra. Além da chuva, eu não vou colocar essa, porque eu acho que a chuva faz cair uma zebra. Eu vou falar o Verstappen apagadão. Eu nunca vi. Eu acho que foi a corrida mais apática dele que eu vi em muito, muito tempo. Assim. Você não tinha visto antes. Assim. Eu acho que ele, mesmo chegando em terceiro, foi muito apático. Assim, sei lá, não fez nada, sabe? Sei lá, a gente nem viu ele direito. Sabe? Sim. Bom, para mim a zebra foi o erro da Ferrari. Eu acho que erro grotesco e que transformou a corrida, principalmente dos ferraristas, né? Então, a estratégia da Ferrari deu a vitória para a Red Bull, com certeza, para o Sérgio Pérez também. E é isso, gente. Vamos lá. Agora eu passo para o Jonas para falar da classificação de pilotos e construtores. Ô Marcão, você não quer falar rapidinho do que aconteceu quando a gente estava gravando aqui? A gente comentou no começo e aí saiu a notícia agora. Pô, vamos falar então, já vamos aproveitar. Enquanto a gente estava gravando, saiu a notícia aqui, eu até comentei, né? Será que a vitória do Sérgio Pérez garantiu a assinatura de pelo menos do Christian Horner? Eu estava errado, assinou o nome completo, meu filho. Sérgio Pérez confirma a sua permanência na Red Bull por mais 2 anos, ou seja, até 2024, o mexicano, mais do que merecido, vai participar aí da equipe taurina
E, na minha opinião, muito bem acertado a decisão. Sérgio Pérez feliz da vida, cheio de amor para dar para a Red Bull. E queria passar para o Jonas para fazer um comentário rápido aí sobre esse assunto. Eu concordo. O casamento continua entre ele e a Red Bull. Eu acho que a Red Bull tinha aquela história de tentar subir muito piloto jovem, então às vezes eles pulavam etapas, e investir agora num piloto um pouco mais veterano estava fazendo a diferença. Já fez diferença no passado, que ele ajudou bastante, não ajudou talvez tanto no campeonato de construtores, mas no campeonato mundial de pilotos ele ajudou pra caramba o Verstappen a ser campeão. Então, e confiável, cara que é bom acertador de carro, corre bem na chuva, cuida bem dos pneus. Eu acho que só vejo vantagem aí com o Pérez ficando na Red Bull, então eu acho que a Red Bull mandou bem. Eu acho que ele não investia tanto em veterano desde a época que tava o Coulter e o Weber. Não sei se a galera que lembra, que aí foi a época que não tinha molecada. E depois disso O Weber era meio veterano. O Coulter era veteranaço já mesmo. Passou na McLaren e tudo mais. Exatamente. Agora o Weber estava numa fase de ascensão ainda, né? Aí entrou um atrás do outro. Né? Entrou Vettel, entrou Alguersuari, Buemi, aquele que tá Jean-Eric Verne. Entrou tudo que esses... Na época eles eram tudo molecão. E aí agora eles decidiram parar com essa história. Aí tem o Albon e o Gasly e tal, nesses tempos. Decidiram parar com essa, mantiveram o Verstappen, que tá lá faz muito tempo, e o Sérgio Pérez. Verdade, muito bem. Então, ótima que manter o contrato aí, foi muito bom para a Red Bull. Acho que, na minha opinião, foi acertadíssimo. E para você, pai, o que você acha aí da renovação de Sérgio Pérez para até 2024? Olha, eu achei uma decisão muito acertada, né? O Pérez, o que o Pérez não apareceu ao longo da carreira toda, ele vem aparecendo nesses últimos 2 anos. E vem se mostrando um piloto consistente, um piloto rápido, um piloto brigador, disputa muito mais que o Bottas disputava. Então ele está no momento dele. Então é o momento de aproveitar o Pérez e o Pérez aproveitar a Red Bull. Eu acho que foi uma decisão acertada. E outra, o Pérez já é um piloto, começando a ser um veterano, já passou por várias situações, né? Então acho que ele vai contribuir muito com a Red Bull nesses 2 anos de ação aí. Ele vai contribuir muito mais. Né? Concordo plenamente. Ótima decisão, na minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero que ele não relaxe, igual aconteceu com muitos pilotos, de relaxar depois de assinar o contrato e tudo mais. Aconteceu com o Ocon ano passado, com o Sainz um pouquinho esse ano, mas vamos ver. Tomara que não, mas eu acho que não vai não. Eu acho que ele acho que ele se reencontrou totalmente, na verdade. Sim, deixa eu só fazer uma pergunta, assim, só para encerrar o assunto, um achismo de todo mundo. Vocês acham que no final de 2024 ele vai passar dos 2 dígitos de vitória ou não? 2 dígitos de vitória? 10 vitórias? Eu acho que tem chance, pô. Supondo que a até lá deve ter o quê? Umas 70 corridas aí. Não, são mais de 50, porque são 23, vamos considerar 23, vai. Então vai dar 46 e ainda deve ter mais umas 15, tem umas 55 corridas ainda. Eu acho que tem chance sim, tem chance. Tem chance. Ele tá na terceira? Não é tão difícil não. Eu também acho. Eu acho que 10 vitórias, 2 dígitos de vitória é um marco bem impressionante. Sim, pensa que o Barrichello e o Massa tem 11, por exemplo, exato. Sabe? Não é um número que eu acho que ele consegue atingir. 11, eu achava que era 18. Não, é 11 os dois. Eu acho que é um número que ele consegue atingir. Sim. Eu acho também. Continuando na Red Bull, eu acho que dá. Sim, com Posso certeza. colocar uma pergunta? Opa, claro. Será que até 2024 ele tem a chance de disputar o título? Eu já acho difícil. Acho que não. Ele não é piloto para título, ele já saiu dessa vibe, não ele, né? Mas o potencial dele, não sei, não consigo ver ele disputando título, não hoje com Verstappen. Talvez se fosse Pérez e Gasly, se fosse Pérez e Albon, aí eu teria minhas dúvidas, assim, teria minhas apostas, mas com Verstappen tão avassalador, eu acho muito difícil. Eu acho que ele só teria a chance dele disputar se acontecesse alguma coisa com o Verstappen, tipo o Schumacher em 99. Se não fosse isso, para mim não tem chance também. Também acho. Bom, vamos lá então. Classificação de pilotos e construtores agora, Jonas. Vamos lá para a classificação. Muito, muito legal. O Verstappen, pela primeira vez, só lembrando, ele não marcou. Acabou 100% de aproveitamento em corridas terminadas, né? Ele fez em quarto, então ele não marcou todos os pontos agora de depois que terminou a corrida, mas continua em primeiro, abriu a distanciazinha, está com 125 pontos. Em segundo tem o Leclerc com 116, depois o Pérez está com 110, está na briga, né? Se você for ver, numericamente ainda está na briga. Virtualmente falando, está. Sim, exatamente, da frieza dos números está. Sim. George Russell com 84, Carlos Sainz um pontinho atrás com 83 em quinto, sexto Hamilton já um pouco mais atrás com 50,
Sétimo, Lando Norris com 48. Oitavo, Bottas com 40, um campeonato bem bom do Bottas. Nono, Ocon com 30, também outro está fazendo um campeonato legal. Décimo, Magnussen já um pouco mais atrás com 15. 11º, Ricardo. E 12º, Tsunoda, os dois tem 11. 13º, Alonso chegou a 10 pontos. 14º, Gasly com 6. Esse está fazendo um campeonato meio abaixo. 15º, Verstappen com 5. 16º, Albon com 3. Verstappen não. 17º, falei Verstappen? Falou, Vettel, Vettel. desculpa. 15º, Vettel com 5, desculpa. 16º, eu vi, acho que veio, foi final. 16º, Albon com 3. 17º, Stroll com 2. 18º, o Ju com 1 ponto, ainda que fez na primeira corrida do campeonato. 19º, Mick Schumacher. 20º, Hülkenberg. 21º, Latifi. Os 3 com 0 pontos. Maravilha. E construtores? Construtores, vamos lá, a gente tem a Red Bull que abriu mais vantagem ainda em cima da Ferrari. A Red Bull 230, a Ferrari em segundo com 199. Depois a Mercedes no confortável terceiro lugar com 134. Quarta, a McLaren com 59. Em quinta, a Alfa Romeo com 41. Em sexta, a Alpine com 40. A briga entre as duas aí bem acirrada. Em sétimo, a AlphaTauri com 17. Em oitava, a Haas com 15. Também uma brigazinha mais acirrada ali entre as duas. Em nona, a Aston Martin com 7. A Williams em décima com 3. Essa aí eu acho que não estão brigando não, porque a Williams vai fazer tanto ponto. Eu acho que nem a Aston Martin, então fica nessa. Quem tá em nono fica em nono, quem tá em décimo fica em décimo, né? Vai ser isso. Eu acho que a Aston Martin passa a Haas. Eu acho que eventualmente passa. Por conta do Schumacher. Eu acho que eventualmente passa. Eu não vejo a Haas marcando mais muitos pontos até o final do ano, e o Vettel fazendo 2, daqui a pouco passou. Exatamente. É isso aí. Bom, e agora vamos, só para concluir aí a questão da corrida em si, eu queria só levantar aqui rapidamente para a gente comentar o que vocês acham aí desse número de punições altamente desregulada e sem critério, porque a gente teve decisões bizarras, no mínimo, né? Então a gente teve bandeira vermelha do Tsunoda quando não precisava, tivemos bandeira amarela com um carro partido a meio no meio da pista durante chuva em Mônaco, a gente teve punição do Ocon que não foi muito bem avaliada e que foi dada muito tempo depois do incidente. Enfim, tivemos decisões bem duvidosas, assim. Eu pergunto pro Jonas, a gente tinha o Michael Masi ali, que tinha os seus problemas e tudo mais, mas a gente tinha pelo menos um padrão dentro de um certo critério. Eu sinto que eles estão mais perdidos agora. Você tem essa visão ou você acha que é adaptação? Ou você acha que está perdido mesmo? O que você acha sobre essas coisas? Eu acho que realmente tem um período de adaptação, mas eu acho que isso não isenta que eles estão meio perdidos. Eu acho que está faltando consistência. Eu acho que a briga do ano passado com o Michael Masi foi justamente por causa disso, a falta de consistência. Esse ano, para mim, não mudou nada, né? A gente vai falar de duas situações, nem vou contar muito a do Tsunoda, mas vamos falar de situações no domingo mesmo, né, na corrida. Que a gente atrasou uma largada, que eu acho sensato por causa da chuva, ok, eu acho sensato, visando segurança, realmente é uma pista singular, Mônaco, podia ter um acidente muito grande, bater e tal, então beleza, e aí também pode atrapalhar o espetáculo, ok. Só que aí, ao mesmo tempo que eu tenho essa preocupação, depois no meio da corrida, um piloto bateu, o carro partiu no meio, e não pararam a corrida na hora. Para mim é bandeira vermelha na hora se acontece um negócio. Não importa se o cara tá bem, se ele respondeu no rádio, estou ok, sei lá o quê. Ele pode estar respondendo, estou ok, mas tá zonzão. Então, eu achei que só nesse ponto você vê uma certa incoerência e uma falta de constância, falta de critério, porque um é ruim e o outro é bom, sabe? Tipo, sendo que a gente já falou aqui, eu acho que a corrida podia ter começado alguns minutinhos antes, que já estava um pouco mais seco, acho que não precisava estar completamente seco para começar. Até ajudou depois na corrida, né? Porque aí secou no meio, teve mais coisa, até ajudou muito o Pérez, por exemplo. Mas ainda assim, eu acho que dava para deixar os caras correndo um pouco mais no molhado e, né, segura um pouco o carro também. Vocês estão piloto de Fórmula 1, só tem 20 de vocês, cara. Se vocês não souberem dirigir no molhado, ninguém vai saber. Exatamente. Então é isso, eu acho que tá faltando essa consistência aí, o critério, por serem dois, né, dois, hoje em dia são dois diretores de prova, né, um português lá, o Eduardo Freitas, se não me engano, o nome do alemão eu não vou lembrar e não vou conseguir São 3 ou 4 e eles revezam entre si a participação. Só que um veio da WEC, o outro veio do WRC, o outro veio do DTM. Então, eles acabam tendo experiências diferentes também de um para o outro, né? Exatamente. E aí, só aproveitando o gancho que você falou, eu acho que tem um pouco disso ainda. Eu acho que eles ainda não se entenderam, o que para mim é muito curioso, porque depois que teve toda a polêmica Michael Masi o ano passado, a FIA fez um trabalho para deixar as regras mais didáticas e mais objetivas. Eles tiveram, então, assim, tipo, não, isso aqui tá muito duvidoso, vamos deixar
mais claro para não ter dúvidas. E eles parecem que eles mesmos têm dúvida das próprias regras. Eles não sabem o que acontece na própria regra. Ou então, a impressão que eu tenho é, eles estão olhando a regra e falam, o protocolo diz isso. Então, será que eu sigo isso mesmo ou não? Então, tipo, parece que tem dúvida do que está no protocolo, porque se está lá é para seguir. E essas regras, né, essa coisa de bandeira amarela, bandeira vermelha, isso tudo é para segurança em primeiro lugar. Então, esse tipo de coisa não tem que ser decidido por conta do show nem nada. Então, eu fico preocupado com esse tipo de coisa, e aí eu queria já passar para o meu pai também, para ele dar um... Deixa só, antes de eu fazer um comentário rapidinho... Deixa eu só concluir, então, que aí eu já passo para você, depois eu passo pro meu pai, então. Porque, assim, eu sinto que parece que eles não estão entendendo a regra, ou pior, que aí eu acho muito mais grave, eles estão avaliando a citação da regra de acordo com o protocolo e tendo um humano decidindo o que vai fazer ou não. Que nem, por exemplo, o caso do Ocon. Puxa, beleza, vamos partir do princípio que a punição fosse justa. Eu achei injusta, mas vamos partir da punição que fosse justa. Mas, é uma decisão que tá ali, sabe? Assim, regra objetiva tem que ter decisão objetiva com punição objetiva, né? Sabe? Não tem muito o que fazer. Então, eles têm acesso a mais câmeras, coisa que a gente não tem. É só olhar, teve ou não teve. Então, por que foi falar faltando 10 minutos, 15 minutos para acabar a corrida, de que ele sofreu a punição? Mudou toda a chave do cara. O cara do piloto, ele estava com um ritmo e do nada ele teve que cuidar de outro ritmo. Não faz o menor sentido para mim. Pois é, e aí eu tenho uma pergunta para te fazer, além dessa... eu concordo com você que parece que eles tem a regra e ficam procurando a exceção da regra, em vez de respeitar a regra, né? E aí uma pergunta, né? São dois caras lá, falou, o português e o alemão. Por que separar? Por que não mandar os dois juntos para as corridas e aí ficam os dois, com uma pessoa a mais? Não, eu mando os três, vira um comitê, fala assim, o que você acha? Sim ou não? Sim, o outro não, o outro sim. A maioria vence e acabou. Não tem essa. É igual a nota de boxe, né? Tipo isso. Pegando 10-9, 9-10. Isso. 10-9 ganhou. Beleza, exatamente. Então não tem muito o que fazer. Agora, aí eu vou passar para o meu pai para ele saber, para ele dar opinião. Você acha que está tendo essa indecisão? E o que você acha dessas decisões tão demoradas, sabe? Por conta de uma coisa que é objetiva. Porque se é uma briga subjetiva, um desafio ali na curva aberta, tipo como foi, sei lá, o exemplo do Verstappen com Hamilton em Interlagos. Eu acho que ali isso é passível de ter duas óticas, mas não foi o caso do Ocon com o Hamilton nessa corrida. Se fosse o caso de... assim, ou era muito ou sim ou não, sabe? E se era sim ou se era não, já dava a resposta na hora, para ele cumprir o que tinha que cumprir e fazer o que tinha que fazer. O que você acha? Olha, eu acho assim, eles estão perdidos, né? Estão assim querendo evitar polêmicas e acabam gerando polêmica. Antigamente você tinha o Michael Massa, um cara sozinho, acertou ele, errou ele e acabou. Eu acho que é muita cabeça pensando. Então tem que definir, né? Quem realmente vai... É aquilo que você falou, fazer uma comissãozinha ali, tal, resolve ou não é. Mas eles estão perdidos, eles estão se adaptando ainda. Uhum. São diretores de outras categorias que assumiram ali a Fórmula 1, que veio daquela polêmica do Mazzi no mundo, né? Uhum. Então eles estão querendo evitar polêmica. E nesse evitar polêmica acaba gerando indecisões no momento. Isso vai atropelando, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Aí chega num consenso que não é o ideal, né? Então eu acho que é uma questão de adaptação mesmo. Acho que daqui para o final da temporada eles vão acabar se alinhando e esse tipo de indecisões ou decisões erradas, eles tendem a diminuir daqui para o final do campeonato. Uhum. Então essa é a minha visão, né? Então eu dou essa chance, né, deles falarem, não, estamos nos adaptando. Sim, sim. Então, agora tem casos que não tem o que pensar, é o caso da segurança, né? Mas eu acho que está faltando aquela experiênciazinha a mais em termos de Fórmula 1. Uhum. Eles estão meio receosos de tomar decisões polêmicas que acabam gerando aí comentários negativos. Uhum. Mas eu acho que a tendência é eles irem se adaptando cada vez mais. Eu vou só fazer mais um comentário, que enquanto for decisão de punição, eu acho que tá ok. O problema é uma decisão errada na questão da segurança mesmo. Enquanto for só de punição, o cara tomou 5 segundos, demorou tal, beleza, é zoado, mas eu só fico com medo de ter uma punição que possa machucar alguém. Se eles demorarem muito... eu não acho que tá ok, não. Não, tá ok assim, no sentido de que, tipo assim... É menos mal, né? Menos mal. Vai estragar o esporte? Vai. Mas é menos mal.
Tipo assim, uma questão esportiva, né? A questão do jogo. Agora, uma questão que pode causar alguma coisa com a vida, aí é outra história. Aí eles não podem se omitir, não podem falar que estavam no período de adaptação, porque não existe isso. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro do que aconteceu no próprio fim de semana, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente teve a Indy 500 que aconteceu também no mesmo dia, né? Então, o que aconteceu? Scott Dixon estava na frente, ele estava quase ganhando, ele estava com a vitória praticamente na mão, ele liderou o maior número de voltas, ele quebrou o recorde de piloto que mais liderou que mais liderou voltas em uma Indy 500, ele passou o Al Unser Sr., e aí ele estava com o troféu na mão. Mas o que aconteceu? No penúltimo ou no último stint de pit stops, o que aconteceu? Ele ultrapassou da velocidade na hora de entrar nos boxes. Um erro amador, vindo de um piloto do gabarito, o Dixon, para quem não conhece, é como se fosse o Schumacher da Indy, tá? É o Hamilton da Indy. Multicampeão, super valorizado, todo mundo sabe que ele corre bem, que vai ganhar tudo que ele tiver oportunidade. Então, assim, é um cara indiscutivelmente, com um gabarito muito acima da média na Fórmula Indy. E ele cometeu um erro de passar acima da velocidade na Indy 500. Ele trocou o pneu, ele estava saindo do pit para voltar. Ele estava saindo do pit e ele já tomou a punição de fazer o drive-thru. Na mesma volta ele já entrou e já cumpriu. Cara, punição não, regra objetiva, punição objetiva. Não tem que analisar se ele passou um quilômetro a mais ou a menos. Se passou, é punição na hora. Não tem essa de, tipo, ficar olhando, tipo, eu vou analisar não sei o que. Errou, acabou. Dá a punição o mais rápido possível para ver se o cara cumpre o mais rápido possível e já era. Não tem que ficar analisando e questionando por obséquio, Vossa Excelência e não sei o que. Eu acho que isso falta muito na Fórmula 1 e eles têm que olhar muito para a gente para aprender com eles, porque nisso eles são muito bons de verdade. Bom, continuando aqui, indo para a nossa reta final aí do podcast. Sua opinião? Pode falar. Os caras da Indy fazem aquilo há mais de 100 anos, entendeu? Então, é uma coisa que já faz parte do regulamento já há muito. E o pessoal tá acontecendo agora. Peraí, Fórmula 1 tem 75 anos. Agora. Não, os caras... Tá, mas não é o senhor Fórmula Indy que tá lá há 100 anos. Tipo, a equipe muda com o tempo, não tem essa. Sim, mas faz sempre a mesma coisa. Se de repente, entre esses diretores de prova, tivesse o Michael Masi lá, talvez seria um pouquinho melhor. Mas tudo bem, mas o Michael Masi também não ficou tanto tempo assim. Mas ele já era, ele já estava lá com aquele que morreu lá, o Charlie White. Charles White. Isso. Então, isso. Ele já tinha aquela experiência. Tudo bem, mas esses três novos também não são nenhum amador também. O cara... Eu sei, eu entendi o que você está falando. Tem muito que melhorar, indiscutivelmente. Sim. Mas o problema é que é o seguinte, já tem uma regra, já tem um protocolo, eles não estão criando nada do zero. Já tem uma regra feita, eles estão ali para executar a regra, basicamente a princípio, né? Mas eu achei que foi muito... Tá muito displicente, assim, e na Indy eles já tem isso, com certeza já mudou ali os diretores de prova por muitas vezes, né? Mas enfim, eu não quis te interromper. Não, tranquilo. Na hora saiu. Não, beleza. Bom, e aí, para concluir aqui o nosso podcast, a gente tem duas noticiazinhas rapidinhas aqui. Primeiro, vamos falar de Felipe Drogovic, que está fazendo um campeonato excelente na Fórmula 2, que está fazendo aí uma campanha muito boa, ganhou o GP de Mônaco na corrida principal, e a primeira corrida foi um desastre, onde tudo que tinha que dar errado, deu errado, colocaram pneu de chuva nele no tempo seco, vixe, foi uma bagaceira só, e tem sido um nome muito, muito legal de aparecer, assim, e ganhando bastante vezes, está com uma vantagem bem sólida na Fórmula 2. Queria passar para o Jonas para falar um pouquinho sobre o nosso brasileiro Felipe Drogovic. O Drogovic, ele está vindo muito bem desse ano, ele não está numa equipe tão de ponta assim na Fórmula 2, e ele ganhou 3 últimas 4 corridas, ao todo no campeonato já ganhou 4 corridas, ele está em primeiro no Mundial lá da Fórmula 2, com 113 pontos, está 32 à frente do Theo Pourchaire, que é o segundo, que também foi o segundo colocado nessa corrida. Então eu acho que ele tá indo muito bem, ele é mais um dos brasileiros que ganhou em Mônaco, né? Tem toda essa história lá do Senna ter ganhado várias vezes. Na Fórmula 1 ninguém mais ganhou, mas tem outros caras que ganharam em outras categorias. O Bruno Junqueira ganhou, o Bruno Senna ganhou na Fórmula 2 também, até o Cacá Bueno ganhou na Jaguar E-Trophy lá. Então é mais uma vitória lá, ele tá indo muito, muito bem. E uma vitória em Mônaco, tipo assim, não é certeza, obviamente, que ele vai estar na Fórmula 1, porque tem uma fila aí de gente que é boa e ganhou e não tá,
mas a vitória em Mônaco chama um pouco mais atenção do que se fosse como as que ele ganhou em Barcelona, né? Então, Sim. Os olhos se arregalam um pouquinho mais ali, voltados para ele. Então, é isso. Eu acho que ele tá indo muito bem, é um piloto muito bom. E outro piloto que tá muito bem, brasileiro ali na Fórmula 2 também, tá na pior equipe do grid, ele tá, tipo, na Charrus, é o Enzo Fittipaldi, né? Ele é neto do Fittipaldi, não lembro se ele é filho do Fittipaldi. O Enzo é neto. O Enzo é neto. É neto, né? É irmão do Pietro, né? Eu acho ele melhor que o Pietro. Ele tá numa equipe muito ruim. Ele tá como se fosse a Williams lá na Fórmula 2. E chegou, também marcou pontos nas 2 corridas. Chegou em quarto no sábado, né? Que lá na Fórmula 2 tem 2 corridas, uma mais rápida, como se fosse a Fórmula 1, né? A sprint e uma principal. E no domingo chegou em quinto, então marcou mais pontos aí, tá em um campeonato muito bom. A gente tem 2 pilotos muito legais aí na Fórmula 2 aí, brasileiros, que podem chegar na Fórmula 1. O problema é dinheiro, né? O Drogovic, pior ainda, acho que tá ainda precisando demais. O Enzo Fittipaldi, acho que tem patrocínio do Banco do Brasil, alguma coisa assim. Isso. Talvez para ele seja um pouco mais fácil chegar. E o Enzo eu acho o Enzo melhor que o Pietro. Eu também acho. E você, pai? Olha, eu não venho acompanhando muito a Fórmula 2, não, mas a gente está sabendo dos bons resultados do Drogovic, ele está em ascensão, tem gente de olho nele, o que está faltando é grana, né, para fazer testes em equipes, começar a fazer testes e tal. Então é uma esperança, sim, mas não venho acompanhando de perto. Uhum. Beleza, então. Mas vai saber, né, o que vai acontecer na carreira dele. Mas dessa vez eu vou dar uma sumidinha aqui, Marcão, que a gente vai falar agora, eu não vi. Uhum. E o Marcão é louco, ele já falou que é apaixonado. O Marcão vai ser o comentarista agora. É apaixonado pela Indy 500 aí. A gente vai poder falar um pouquinho agora das 500 milhas de Indianápolis, que aconteceu também esse domingo. Vira e mexe acontece no mesmo final de semana, né? Que é ali no finalzinho de maio, final de semana de maio. Acontece as duas e o Festival de Cannes também. Tudo na mesma época. e aí a gente teve essa Indy 500. Eu confesso que eu assisti da metade para o final. Eu achei bem legal. Mas o Marcão viu todinha. Desde da largada até a última volta, com um vencedor, né, que a gente não imaginava, e aí ele pode falar um pouco do vencedor e dos brasileiros que correram lá na Indy 500. Fala aí, Marcão. Com certeza. Quem ganhou foi o meu xará, Marcos Ericsson ganhou. Quem diria, hein, gente? Marcos Ericsson, que foi tão execrado na Fórmula 1 como um piloto mediano pagante, acusado pela Rede Globo por roubar de Felipe Nasser, o nosso Felipe Nasser, o título mundial. Roubou o título da corrida do Senna Reverso. Roubou o título da corrida do Senna Reverso, o nosso Felipe Nars, coitado dele, foi injustiçado, meu Deus do céu, Marcos Ericsson, um piloto ruim, roubando na cara dura, colocando taxinha na roda no banco do Felipe e não sei o quê. Pois é, Marcos Ericsson venceu as 500 milhas de Indianápolis, uma corrida muito boa, muito disputada, onde a gente tinha praticamente um vencedor claro, que foi o Scott Dixon, mas que ele cometeu um erro amador, o que prova de que nas 500 milhas de Indianápolis, quem escolhe o vencedor é a pista e não o piloto. Corrida muito boa, com bastante ultrapassagem, aquele esquema mais padrão, assim, né? As últimas 50 voltas foram realmente muito boas. A gente teve uma série de bandeiras amarelas no final, onde o negócio pega para capar é de fato mais forte, e ali, por conta disso, faltando 2 voltas no final, Marcos Ericsson estava na dianteira, ele estava praticamente com a vitória na mão, de repente tem um acidente, e aí tem uma bandeira vermelha, a primeira bandeira vermelha em muito tempo, numa Indy 500, né, porque normalmente acabaria em bandeira amarela, e o Tony Kanaan estava em terceiro numa corrida fantástica do brasileiro, fantástica mesmo, e na relargada eu falei, meu amigo é dele, ele vai conseguir isso daí. Só que não conseguiu, o Marcos Ericsson se defendeu muito bem. Pato Ward em segundo, que fez um ataque fantástico, só que aí na curva 3, da penúltima volta para a última volta, ele deu uma escapadinha, na verdade foi o Ericsson que deu um olé legal, e ele perdeu terreno, e o Tony Kanaan também perdeu, e aí já era. Marcos Ericsson, de fato, ganhou, e se tornou aí mais um piloto vencedor das 500 milhas de Indianápolis, e eu queria dar um destaque muito grande para o Hélio Castro Neves, que largou de 27º e terminou no top 10, corrida fantástica de um mestre do oval igual o Elinho, principalmente o mestre das Indy 500 igual ele, fantástico, a corrida muito boa, muito legal. No final a gente acaba dando mais destaque para o vencedor, que é, digamos, mais o que importa, mas é sempre muito gostoso ver essa corrida nesse nível. É um jogo de xadrez a 400 por hora, como eu costumo dizer. E você, pai, você chegou a acompanhar a corrida? O que você tem a dizer? Eu não acompanhei ela toda, né? Mas eu acompanhei várias voltas. Eu saía, voltava, assistia.
Mas eu acho que para nós os grandes momentos foram esses, né? O Castro Neves saindo de 25º, se eu não me engano, terminando no top 10, a surpresa do Scott Dixon ter vacilado naquela entrada do box e perdido a corrida ali. E a relargada, depois da bandeira vermelha, eu apostava que o Canaan ia passar os dois na frente, mas não deu. E foi, foi a manobra que deu a vitória pro Tony na corrida, na vitória dele, né? Ele ultrapassou na bandeira amarela e ele segurou, aí deu ele na bandeira verde, né? Aí ele segurou o que dava, deu uma bandeira amarela e acabou vencendo. Então a gente falava, o Tony foi um leão, mas não deu, né? O Pato Howard, né? Foi para cima, mas o Ericsson era o momento dele. Deu uma driblada para a direita, para a esquerda, se manteve ali e merecidamente venceu. Né? Ali eu acho que não foi só. Aí foi sorte. Não, ali foi habilidade. Ele guiou muito. Talvez a corrida mais importante da carreira dele. Sem dúvida. Muito bom mesmo. Mas foi uma grande corrida. Eu assisti ela acho que em 2 ou 3 partes, mas foi uma grande corrida. Com certeza. E você, Jonas, tem algum assunto aí, tem algum ponto para destacar? Não, eu achei muito legal também, né? Eu acho que o Ericsson realmente não era um pilotaço, assim, né? Não tô falando por causa da mágoa do Nasser, não, viu? Não era tão bom, mas, pô, hora certa, lugar certo, correu certo, veio ali na surpresa. Acho que nem a Ganassi esperava que ele apostava ficha nele. Quem apostou nele ganhou muita grana. E é isso, ele foi lá líder do campeonato. Exatamente, já pensou? E é legal, pô. Ótimo, mais um daqueles caras que saiu da Fórmula 1 e conseguiu ganhar em Indianápolis. Né? Tem o Sato, tem o Rossi, e tem mais gente, o Fittipaldi, tem uns caras aí que o Mansell, o Fittipaldi, Villeneuve, Montoya, quem mais? O Rio Zanardi. Em segundo. Sim. Então tem bastante história assim que mostra, né? E também uma prova de que existe vida após Fórmula 1 também, né? E aí é legal. Eu fiquei um pouco sentido. Eu fiquei um pouco assim, não decepcionado, fiquei sentido. A batida do Grosjean, né? Eu estava torcendo para o Grosjean fazer uma grande corrida. Né? Mas o Grosjean bateu é normal, né? É terça-feira, né? É terça-feira. Mas é um dia normal. Ele devia ter chegado até o final. Eu também gostaria. E só lembrando, gente, que não tem champanhe nas quintas, pessoal. Ganha corrida e bebe leite. Bebe leite. Exatamente. Bom, vamos indo para o nosso final, mas antes... Posso colocar um adendo aí? Claro. O único que quebrou essa regra foi o Fittipaldi, que ao invés de beber leite, tomou suco de laranja. Eu lembro de tomar suco de laranja. Eu lembro. Então, aí falaram, não, é tradição, aí ele trocou suco de laranja pelo leite, né? Suco de laranja que ele exportava para os Estados Unidos, né? Imagina a mistura na barriga dele, suco de laranja com leite, deve ter dado uma diarreia danada. Depois ele foi nadar e aí quase morreu, né? Exatamente, né? Emagreceu 12 quilos. Suco de laranja com leite não deve ser uma mistura boa, não. Bom, não. Beleza. Antes de encerrar o nosso podcast, vamos para as apostas do GP do Azerbaijão, que vai acontecer daqui 15 dias. Então eu vou começar com o meu pai. Então eu queria que ele passasse para mim quem vai ser o pole, quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro do GP do Azerbaijão. Olha, pole eu aposto no Leclerc. Segundo na corrida? Não, é o pole. Agora o primeiro da corrida. Primeiro da corrida eu aposto no Leclerc também. Certo. Segundo e o terceiro? Segundo eu vou de Verstappen e o terceiro Sainz. Muito bem. Jonas, pole, primeiro, segundo e terceiro, GP do Azerbaijão. Eu vou ser, acho que loucão, e vou repetir igual o Mona. Pole Leclerc, aí vence vitória de Pérez, que já foi bem lá, a gente sabe que ele vai bem. Segundo Sainz, que também parece que é bom em corrida de rua. Em terceiro, Verstappen. E aí o Leclerc em quarto. Vai ser igualzinho. Russell em quinto, vai ser uma cópia da Grande Prêmio de Mônaco. Tá certo, então. Cara, difícil, porque a Honda tá muito boa de motor, a Ferrari tem um carro muito bom, e eu acho que vai ser algo mais ou menos parecido com Miami. Em Miami deu Verstappen, né? Então, eu acho que vai ser pole do Verstappen, primeiro do Verstappen, segundo do Pérez, terceiro do Leclerc. Eu acho que vai ser essa é a minha aposta pro GP do Azerbaijão. Tem risco de chuva? Difícil. Lá é inverno, né? Tá no inverno lá, meio... Tá entre o inverno e a primavera. Acho que não. Pelo menos nunca teve corrida de chuva no Azerbaijão, que eu saiba, né? Eu também não lembro de corrida com chuva, também não lembro, não.
Bom, mas é isso. Vamos ver daqui 15 dias e vamos encerrando o nosso Podiumcast dessa semana. Eu gostaria de agradecer a participação do meu pai. Muito obrigado por ter participado mais uma vez desse Podiumcast. É sempre um prazer receber aí você para comentar com o seu conhecimento e tudo mais. Você é um cara muito modesto, na minha opinião, mas com certeza o seu conhecimento é gigante, então sempre colabora muito. Muito obrigado, a palavra é sua. Opa, eu que agradeço. É sempre uma satisfação poder participar, né, desse podcast, esse bate-papo com você, com o Jonas. Eu que fico muito, muito, muito grato pelo convite. E sempre que vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Jonas, como sempre, muito obrigado pela participação de mais um episódio do podcast. A palavra é sua. Valeu, galera. Só respondendo a pergunta, pelo menos até agora não tem previsão de chuva em Baku, como não choveu nunca, então eu acho que vai manter. Mas eu agradeço a todo mundo, agradeço a todos que estão escutando, agradeço ao Marcão. Uhum. E é isso aí, vamos para o próximo daqui a 15 dias. É 15 dias aí, nem tanto agora, que há 12 dias, com um grande prêmio aí do Azerbaijão. Muito bem. Então é isso. Vamos encerrando mais um episódio do nosso Podiumcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas, gostaria de agradecer ao meu pai Marcão e principalmente você por ter escutado a gente até agora. Aqueles recadinhos de sempre, galera. Se você quiser colaborar com a gente aí e você estiver escutando nos qualquer canal de podcast, a gente está no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar. Então sigam a gente lá, dê 5 estrelas, façam comentários onde você conseguir, e aí você dá uma bela de uma força para nós. E se você quiser ajudar a gente também, vai lá no YouTube, procure Podiumcast e você se inscreva no canal, dê like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para todo mundo, dando aquela força pro nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai encerrando até daqui 15 dias, GP do Azerbaijão. Muito obrigado, um abraço e tchau!